Hoje a gente vai falar sobre um sentimento que eu imagino que você tem numa frequência muito acima do que você realmente gostaria de sentir. Sabe aquela sensação de você estar ali sempre ocupado, mas as coisas parecem que não andam na velocidade que você gostaria? Parece que você patina, patina, patina e não sai do lugar. É exatamente sobre isso que a gente vai discutir no capítulo de hoje. Fala pessoal, André da Brain Power, Academia Cerebral, criador do método Reprograme Seu Cérebro, e esse é mais um dos nossos capítulos diários da série Reprograme Seu Cérebro, para você entender um pouco melhor o funcionamento dessa máquina incrível e colocá-la para funcionar a seu favor. E hoje a gente vai falar sobre essa sensação de você fazer o que é urgente, mas parece que não sai do lugar, uma sensação de carro patinando, você se esforça demais, chega cansado em casa, olha para trás, você fala, poxa, eu fiz tanta coisa, mas eu não saí do lugar. É uma sensação altamente negativa. Inclusive, ontem liberou a aula número 2 da jornada de reprogramação cerebral, que fala exatamente a respeito disso, porque você só faz as coisas urgentes e as coisas importantes acabam ficando de lado. Se você não viu essa aula ainda, entra aqui reprogrameseucerebro.com.br, não perde a jornada, afinal ela acontece apenas 1 ou 2 vezes ao ano e hoje a gente vai aprofundar isso aqui no capítulo de hoje. Muitas vezes a gente sente que a gente quer fazer as coisas, a gente faz e faz e faz, só que a gente não percebe que a gente está fazendo as coisas, só que muitas vezes a gente faz e aí a gente se distrai, e aí a gente volta para fazer a mesma coisa, só que a gente tem que retomar a concentração e aí a gente vai e se distrai mais uma vez, e aí a gente fica de fato ocupado ao longo do tempo, mas estar ocupado não é a mesma coisa do que ser produtivo. Estar ocupado fazendo a mesma coisa, procrastinando, muitas vezes a gente fala, não estou fazendo, mas no fundo, o que você está fazendo é buscando distrações. Você começa a fazer ali o seu relatório e aí aparece alguma coisa, você vai e olha, aí chega uma mensagem, você vai e olha, aí chega um e-mail, você vai e olha, aí alguém te liga, você vai e atende, e a coisa vai simplesmente passando, o tempo vai passando, as horas vão passando, e esse sintoma nada mais é do que uma má gestão da sua capacidade cerebral. Muitas vezes a gente não sabe gerir dor e prazer de forma eficiente, a gente fica buscando prazer em qualquer distração que aparece, porque no fundo, a gente não está sentindo prazer no que a gente está fazendo, e como a gente não sente prazer, qualquer outra fonte de prazer, a gente imediatamente direciona a nossa atenção, afinal, é muito mais gostoso, é muito mais divertido a gente responder uma mensagem do que realmente fazer o que a gente tinha para fazer, e aí a gente nunca tem aquela sensação, o maior prazer de todos, que é a sensação do dever cumprido, e depois de você ter o dever cumprido, aí sim você ir cuidar do seu corpo, você fazer alguma coisa, você se divertir de fato, e não só ficar se divertindo nas mensagens. Por que será que isso acontece? De onde vem essa má gestão da capacidade cerebral? E pra gente começar a entrar nesse assunto, eu queria que você tivesse na sua frente um exemplo que eu gosto bastante, porque ele é bastante ilustrativo, bastante didático, o exemplo da louça. Quando a louça vai se acumulando na sua pia, por que que dificilmente a gente lava sempre que suja alguma coisa? Sujou uma xícara, a gente vai lá e lava, sujou um prato, a gente vai lá e lava. Dificilmente a gente faz isso, não é mesmo? O que que a gente costuma fazer? Vai acumulando, e a gente fica meio que, poxa, não vou lavar isso agora, até que chega num momento em que a gente olha para aquilo e fala, meu Deus, que coisa horrível, aquilo gera uma dor tão grande na gente, que a gente simplesmente vai lá e lava, para eliminar a dor, para eliminar aquela cena. De repente, poxa, pode vir até rato ali na sua casa, exatamente para evitar essa sensação, e é obviamente a brincadeira do rato, a gente vai lá e lava a louça. Por que que a gente só faz isso agora? Porque a dor chegou num patamar em que ela te incomodou, e aí esta dor faz com que você evite algum outro prazer que você buscaria, de repente assistir televisão, e você troca o prazer da televisão por lavar a louça, porque essa dor passou a ser maior. Ou seja, você deixa as suas ações com base no acaso, com base nas dores que vão aparecendo e nos prazeres que vão aparecendo ao longo do seu dia a dia. O que for maior vai simplesmente direcionando a sua atenção, e isso obviamente não é algo positivo, não é algo que deveria acontecer, e se você permite isso, você permite simplesmente que o seu dia a dia, que as suas ações sejam decorrentes do acaso. Isso não pode acontecer, e exatamente para você ver isso na prática, e mais do que isso também para prestigiar um aluno. Afinal, quando as pessoas entram aqui na comunidade Brain Power, a gente acaba sim virando uma grande família, grandes amigos, e é exatamente para prestigiar esses alunos, prestigiar pessoas que tinham resultados não tão satisfatórios e passaram a ter resultados satisfatórios, e obviamente isso me inspira, e também queria reconhecer eles também para te inspirar. Eu vou trazer aqui então o Nelson, que passou por uma situação bastante delicada de ser desligado de uma série de empregos por conta da procrastinação, e imediatamente ele entendeu, ele interrompeu esse processo, e eu queria que você tivesse a chance de absorver exatamente o que ele fez. Então deixa você agora com o Nelson. Eu acho que acredito como a grande maioria era um procrastinador.
E essa procrastinação veio ao longo dos anos prejudicando minha vida pessoal, intelectual e profissional. Eu cheguei a perder emprego por não ter um bom desempenho no trabalho. Com o tempo eu percebi que eu tinha problemas e procurei ajuda médica. Cheguei aí a 2 psiquiatras que só me receitaram remédio. E os remédios faziam mais mal do que me ajudavam. Eu continuava procrastinando, mas agora tinham acrescentado alguns outros problemas, como depressão, como ansiedade, e continuei procrastinando, trabalhando, procrastinando, até eu ter o contato, o link do Brain Power para mim. Eu, por curiosidade, fui assistir e vi uma pessoa falando da minha vida, como era. Exatamente como se me conhecesse, como se trabalhasse ao meu lado por décadas. E essa pessoa era o André. Eu falei, poxa, esse cara tem alguma coisa a acrescentar na minha vida. Já deixei de procrastinar, não tenho assistido mais TV, muito pouco tenho entrado em redes sociais, mas no final da noite ainda procurando os vídeos lá do André, lá no Facebook. Estou estudando inglês diariamente, perdi bons empregos por não ter um inglês fluente. Hoje eu estudo diariamente inglês através de aplicativos. Corro diariamente, nunca corri na minha vida, agora já estou correndo. Corro 2 a 3 quilômetros todos os dias. Emagreci bastante, já vinha num processo de emagrecimento, mudei meus hábitos. Não mais procrastino, nem em casa, nem no trabalho, não deixo nada para amanhã. E eu estou aguardando mais cursos do André. O que tiver eu vou fazer. E convido a todos, o que tiver faz, porque vale a pena. Muda a sua vida, muda mesmo. Um abraço a todo mundo. Até a próxima. Nelson, parabéns pelos resultados, obrigado pelas palavras, espero sim te ver aí nos próximos turnos, nos próximos cursos, e eu fico muito feliz de realmente ver que você entendeu a origem, e quando você entende a origem fica muito fácil ter esse tipo de resultado que você teve. Então agora, para a gente entender um pouquinho do que o Nelson fez, obviamente não em tanta profundidade quanto o curso, mas existe um elemento muito importante. Primeiro, é o que a gente já discutiu no começo desse capítulo, entender que você não pode permitir que o que é dor e o que é prazer do ambiente direcionem o seu comportamento. Você tem que determinar o que é a dor e o que é o prazer que realmente vai fazer você entrar em ação. Naquele exemplo da louça que a gente já discutiu aqui, se você simplesmente perceber que você vai ter um prazer muito grande assim que você limpar ali a sua cozinha, isso vai fazer com que você entre em ação, ou seja, é você direcionando qual é o prazer que te interessa, qual é o prazer que você quer na sua vida. E em segundo lugar, e aí sim, um ponto que eu queria que você trouxesse para o seu dia a dia, trouxesse para a prática, para você perceber como isso muda totalmente as suas reações frente às distrações, esse mal tão grande que a gente tem no nosso dia a dia, cada vez mais distrações. Eu queria que você definisse não mais o que você vai fazer, porque isso a gente até, algumas pessoas costumam fazer, ter sua listinha de to-dos, listinha do que você realmente deveria fazer, isso a gente faz, só que as pessoas não sabem o que elas não vão fazer. Existe uma frase muito bacana de Steve Jobs que ele fala exatamente isso: o foco está muito mais em você saber o que você não vai fazer do que o que você realmente vai fazer, e é exatamente nisso que a gente peca, porque muitas vezes a gente fala, poxa, eu tenho que fazer, sei lá, esse relatório. E aí você está lá fazendo esse relatório e você fala, bom, uma olhadinha no celular não vai fazer mal nenhum, afinal, você ainda continua fazendo o relatório, pelo menos no seu entendimento. Para você, você ainda está na atividade. Agora, vamos pensar do outro lado, do jeito que eu te falei. Se você define que você não vai fazer, o que você não quer é olhar no celular enquanto você faz as coisas. Ou seja, se você recebe uma mensagem no celular e você olha, você vai contra o que você definiu. Você se sente mal em relação a isso. Ou seja, quando você dá essa clareza para o seu cérebro, poxa, isso é o que eu não vou fazer, quando você fizer, você se sente mal. E é exatamente essa sensação negativa que vai impedir que você faça mais algumas vezes isso. E quanto mais clareza, quanto mais intenção você coloca no que você não vai fazer, mais foco você começa a ter. Ou seja, essa distração, esse multifoco que a gente tem no nosso dia a dia é simplesmente algo que nos prejudica demais. A gente acha que a gente tem capacidade de focar em muitas coisas. Então o que eu te digo é, foque em uma coisa, defina sim o que você vai fazer, mas junto defina o que você não vai fazer, porque a gente perde muito tempo quando a gente vai para o celular, quando a gente vai para qualquer coisa e aí tenta voltar. Então elimine as coisas que você realmente não quer fazer. E eu te deixo aqui mais uma sacadinha final: elimine também as oportunidades. Muitas vezes a gente fica buscando oportunidades. Poxa, isso é o que eu vou fazer, de repente você está ali num projeto fantástico e aparece alguma coisa, parece que a grama do vizinho é sempre mais bacana e você fala, poxa, eu vou fazer aquele outro projeto, e aí você para esse projeto que você começou, e aí surge uma outra oportunidade, e aí você vai para outra. Então,
trate muito bem o seu foco, defina o que você não vai fazer. Quando você definir, poxa, é isso que eu vou fazer, seja um relatório, seja um projeto, seja ficar com a sua esposa, com o seu marido, defina que é exatamente isso que você vai fazer naquele momento e junto com isso, defina o que você não vai fazer. Poxa, eu não vou ficar no celular, eu não vou ficar vendo e-mail, eu não vou ficar no computador, eu não vou fazer absolutamente mais nada. Neste momento, este é o meu foco. Se você fizer isso, você seguramente vai ter muito mais resultado. E para você entender um pouco mais e realmente colocar muito mais profundidade em tudo isso que eu te falei, entendendo exatamente quais são as áreas que realmente fariam você ali direcionar sua atenção para coisas que não é o que você gostaria, fazendo com que você consiga interromper esse processo. Então não deixa de entrar em reprogrameseucerebro.com.br para você participar da jornada da reprogramação cerebral que está acontecendo agora, como eu te comentei, a aula número 2, que explica exatamente dentro do seu cérebro quais são os 3 cérebros, e obviamente é uma metáfora, mas são 3 cérebros que um deles faz com que você simplesmente se prenda nas coisas urgentes e fica ali dia a dia resolvendo só o que é urgente e chega em casa com aquela sensação terrível de que você fez muito, mas pouco evoluiu. Então, para isso não mais acontecer, você realmente tem que entender o que acontece aqui, reprogrameseucerebro.com.br. E se você gostou do capítulo de hoje, então deixa aqui embaixo um comentário dizendo as coisas que você não mais vai fazer. Se comprometa e coloca também aqui embaixo se você tem gostado dessa série, se você tem tido reflexões, se isso tem te ajudado no seu dia a dia. Para mim é muito bacana, eu faço isso sim para gerar valor para você, para reconhecer os alunos e para realmente a gente crescer em conjunto, como eu acredito que tem que ser. Então espero que você esteja gostando e se você realmente acha que esse capítulo pode beneficiar alguma pessoa, não deixa de encaminhar para ela ter essa mesma reflexão com você, para ela parar de perder o foco dela com distrações, com coisas que realmente aparecem cada vez em mais volume e te digo uma coisa, cada vez vai aparecer em mais e mais e mais volume, porque realmente a gente está entrando numa era de informação e quanto mais informação, mais a gente se perde no meio de tanta coisa. Então encaminhe para os seus amigos, encaminhe para o seu time, encaminhe para os seus colegas e amanhã a gente vai se encontrar aqui mais uma vez para você entender cada vez mais o funcionamento dessa máquina incrível, como ela funciona, para você não perder esse capítulo. Em algum lugar aqui nessa tela tem um botãozinho assinar, clica nele e automaticamente estaremos juntos às 19 horas, mais uma vez, para você colocar essa máquina incrível a seu favor todos os dias. Afinal, o seu futuro começa hoje. No brain, no